Eu estava no corredor quando ouvi. Não era para mim. Era ao telefone, com aquela voz de quem mede o mundo pelo que deseja possuir. Parei sem perceber. A madeira da porta estava fria sob minha mão. Não avancei. Não recuei. Fiquei. Essa casa é grande demais para uma mulher sozinha. Vazia demais. Vanessa falou como quem comenta o tempo, sem raiva, sem pressa, como se descrevesse um móvel fora do lugar. A frase atravessou o corredor e me alcançou com a precisão de algo pensado antes. Não foi susto o que senti. Foi reconhecimento. Eu sabia o tom, conhecia o tipo de frase que não pede resposta porque já carrega uma intenção inteira. Não era uma observação, era um ensaio. Respirei fundo. O cheiro do café que eu mesma havia passado minutos antes ainda estava no ar. O relógio da sala marcava o horário exato em que costumo revisar as contas do dia. Sempre fui organizada. Aprendi cedo que disciplina é uma forma silenciosa de respeito por si mesma. Construí esta casa do mesmo modo que construí minha vida, sem alarde, sem favores, com constância. Voltei 2 passos. O assoalho não rangeu. Nunca range. Mandei consertar quando me mudei. Gosto das coisas funcionando como devem funcionar. Gosto de saber onde estou pisando. Vanessa continuava falando. Não ouvi o resto. Não precisei. A frase já tinha feito o que precisava fazer. Colocou uma moldura em volta de tudo o que viria depois. Não confrontei. Não abri a porta. Não pigarreei para avisar que estava ali. O confronto, aprendi com o tempo, só serve a quem precisa dele. Eu não precisava. Sentei na poltrona da sala, a mesma desde que Rodrigo era pequeno. Lembrei-me dele correndo por aquele espaço, tropeçando nos próprios pés, pedindo desculpa por existir em excesso. Sempre foi assim. Gentil demais, lento demais, esperando aprovação como quem espera permissão para respirar. Eu tentei ensiná-lo a ficar de pé sozinho. Ensinei o que pude. O resto, a vida decide. A casa, segundo Vanessa, estava vazia. Olhei ao redor. Os livros alinhados, as plantas cuidadas, a mesa limpa. O silêncio não era ausência, era escolha. Vazio, para mim, sempre foi falta de sentido, não de gente. Levantei e fui até a cozinha. Abri a gaveta dos talheres. Tudo no lugar. Passei o pano na bancada, ainda limpa por hábito. Organizar sempre foi meu modo de pensar. Quando as coisas estão no lugar, a mente encontra espaço para enxergar. Pensei no caminho que fiz até ali, no frigorífico que comecei pequena, quando diziam que mulher não aguentava o ritmo. Aguentei. Não por desafio, mas por necessidade. Nunca confundi amor com submissão, nem trabalho com favor. Cada coisa teve seu preço, pago em tempo e esforço. Vanessa encerrou a ligação. Ouvi seus passos se afastando. Esperei mais um pouco antes de sair da cozinha. Não por medo, por escolha. A pressa também entrega poder. Quando nos encontramos na sala, ela sorriu. Um sorriso correto, desses que não revelam nada. Perguntou se eu queria mais café. Respondi que não. Observei suas mãos, sempre agitadas, sempre tomando espaço. Essa casa é silenciosa, né, Keila? Comentou, como quem testa o chão antes de avançar. É, respondi. Apenas isso. Silêncio não é algo que incomoda quem se escuta. Incomoda quem precisa do barulho para se sentir no controle. Fui para o quarto mais cedo naquela noite. Sentei na beira da cama e tirei os sapatos com calma. Pensei na frase outra vez. Não doeu. Não me diminuiu. Me alertou. Há frases que são avisos, não ameaças. Avisos. Ali, sozinha, entendi que aquela casa não estava vazia. Estava sendo observada, medida, calculada. E eu sempre soube reconhecer quando alguém começa a fazer contas com o que é meu. Não disse nada naquele dia, nem no seguinte. Continuei minha rotina. Café cedo, revisão de números, caminhada curta no quintal. Normalidade é um campo fértil para quem sabe esperar. Mas a frase ficou. Vazia demais. Ela não falava da casa.
Falava do lugar que alguém acreditava que eu ocupava no mundo. E eu ouvi. Calei, porque algumas decisões não nascem do impulso, nascem da clareza. Está gostando desta história? Se quiser ouvir outras histórias como essa, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o seu like. Deixe nos comentários o local de onde você está me ouvindo, para que eu saiba até onde as minhas histórias estão chegando. Rodrigo chegou numa tarde de terça-feira, quando o sol ainda batia de lado na fachada e a casa parecia mais clara do que de costume. Reconheci o carro antes mesmo de ouvir o portão. Há coisas que o corpo reconhece antes da razão. Meu peito apertou um pouco, não por alegria nem por medo. Foi antecipação. A mesma sensação que eu tinha quando ele voltava da escola com o boletim dobrado no bolso. Entrei para a sala e fiquei de pé, esperando. Não me sentei. Algumas conversas exigem postura. Ele entrou devagar, como sempre. Olhou ao redor antes de me olhar. Esse hábito nunca o abandonou. Medir o ambiente antes de ocupar espaço. Abraçou-me com cuidado, como se eu pudesse quebrar. Nunca fui frágil, mas ele sempre acreditou que firmeza fosse dureza. Mãe, começou e parou. Esperei. O silêncio costuma fazer o trabalho que as perguntas estragam. A Vanessa acha melhor a gente ficar um tempo aqui, só até as coisas se acertarem. Ele disse, a Vanessa acha, como quem se protege atrás de uma parede conhecida. Não era um pedido dele, era um recado. Eu soube no mesmo instante. Rodrigo não vinha pedir abrigo. Vinha cumprir uma decisão tomada sem ele. Um tempo, repeti, sem alterar o tom. É, temporário, coisa rápida. Aprendi ao longo dos anos que palavras vagas costumam esconder intenções bem definidas. Temporário é um termo elástico. Serve tanto para dias quanto para invasões lentas. As malas entraram logo depois. Não perguntei quantas. Não contei. Caixas surgiram como se já soubessem onde ficar. O quarto de hóspedes, que eu mantinha arrumado mais por princípio do que por necessidade, começou a perder sua neutralidade. Um brinquedo esquecido no canto, um sapato fora do lugar, pequenas marcas de ocupação. Vanessa entrou por último, falando ao telefone, dando ordens que não eram para aquela casa. Cumprimentou-me com um beijo no rosto, rápido demais para ser afeto. Disse, obrigada, com um sorriso largo, desses que já se sentem proprietários. Vai ser ótimo para as crianças, comentou, como se isso encerrasse qualquer assunto. Observei os gêmeos correndo pela sala, tocando nos objetos, abrindo gavetas. Crianças não têm culpa, elas apenas seguem o território que lhes é oferecido. E alguém já havia oferecido aquele território antes mesmo de me avisar. Naquela noite, preparei o jantar como sempre. Mesa posta, horários respeitados. Vanessa sugeriu mudar o lugar dos pratos, disse que ficaria mais prático. Não discuti, ajustei. Pequenas concessões não doem quando se acredita que são passageiras. Rodrigo comeu em silêncio. Olhava mais para o prato do que para mim. Sempre fez isso quando se sentia em dívida. Eu conhecia cada gesto. Criei aquele homem. Sabia quando ele estava desconfortável, mesmo quando sorria. Depois do jantar, recolhi tudo sozinha. Vanessa disse que ajudaria depois. Depois nunca chega quando alguém se sente em casa antes da hora. Fui para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e abri minha agenda. Olhei as anotações da semana, os compromissos, os números. Tudo sob controle. Sempre esteve. A presença deles não alterava minhas contas. Ainda. Deitada, pensei no que me movia a aceitar. Não era fraqueza. Nunca foi. Era o tipo de amor que acredita que acolher também ensina. Que dar espaço pode ajudar alguém a se reorganizar. Talvez eu ainda acreditasse nisso. Talvez fosse apenas o último hábito de uma mãe que sempre resolveu tudo. Nos dias seguintes, a casa ganhou outro ritmo. Horários estendidos, barulho cedo demais, comentários atravessados sobre o silêncio que eu prezava. Vanessa falava como quem testa limites. Rodrigo confirmava com o olhar, pedindo permissão que não sabia mais como pedir.
É só até a gente se acertar. Ele repetiu uma manhã ao me ver revisando documentos na mesa da sala. Tudo bem, respondi. E estava, por enquanto. Mas eu já sabia que o temporário raramente respeita o prazo que promete. Ele se instala devagar, como um móvel grande demais que ninguém tem coragem de tirar depois. Continuei minha rotina. Acordava cedo, saía para o trabalho, voltava no mesmo horário. Não alterei meus hábitos. Normalidade é uma forma de resistência que poucos percebem. À noite, ouvi Vanessa falando ao telefone outra vez. Não escondia mais a voz. Comentava como a casa era espaçosa. Como tudo ali facilitava a vida. Como era bom não precisar se preocupar com certas contas. Não me ouviu. Ou talvez já soubesse que eu ouvia? Não disse nada. Aceitar, naquele momento, não era ceder. Era observar. Era entender até onde iria aquela ocupação disfarçada de necessidade. A casa ainda era minha. Os papéis também. O silêncio que eu mantinha não era concordância. Era preparo. Porque quando alguém entra dizendo que é por pouco tempo, quase sempre já decidiu ficar mais do que deveria. E eu precisava ter certeza de até onde eles pretendiam ir. Vanessa escolheu uma manhã de sábado para anunciar. Sábados sempre foram dias neutros naquela casa, sem decisões importantes, sem visitas inesperadas. Talvez por isso ela tenha escolhido justamente esse dia. As coisas mais invasivas costumam vir embrulhadas em normalidade. Eu estava na cozinha, preparando o café como fazia há anos, quando ela entrou com o telefone na mão e um ar de quem já vinha com a resposta pronta. Keila, a casa da minha mãe vai entrar em reforma. Disse assim, direto, como quem informa a previsão do tempo. Não perguntou se eu estava ocupada. Não perguntou se eu queria ouvir. Apenas lançou a frase e ficou me observando, esperando o efeito. Continuei mexendo o café. O cheiro subiu. O barulho da colher contra a xícara manteve o ritmo que eu precisava para pensar. Ela vai precisar ficar aqui um tempo, completou. É coisa rápida, 1 mês no máximo. 1 mês. Outra palavra elástica. Outra promessa sem data. Olhei para Vanessa pela primeira vez desde que ela havia entrado. Seu rosto estava tranquilo demais para alguém que faz um pedido. Porque não era um pedido. Era uma logística já resolvida, uma peça que faltava encaixar. Você falou com o Rodrigo? Perguntei. Claro, respondeu. Ele achou melhor assim. Evita gasto. E a casa aqui é grande, né? Grande, vazia, confortável. As palavras se repetiam como se fossem chaves tentando abrir a mesma porta. Rodrigo apareceu na cozinha logo depois, como se tivesse sido chamado por um sinal invisível. Evitava meu olhar. Esse detalhe sempre entregou mais do que qualquer explicação. Mãe... Começou, mas não terminou. Quando ela vem? Perguntei, ainda calma. Semana que vem, disse Vanessa, antes que ele pudesse responder. A reforma já começa. Assenti com a cabeça. Não dei autorização. Não neguei, apenas registrei. Algumas decisões, percebi, estavam sendo tomadas como se eu fosse parte do cenário, não da conversa. Naquela tarde, sentei na sala e observei a casa como se fosse a primeira vez. Os móveis no lugar, escolhidos um a um. As paredes claras, pensadas para durar. Tudo ali tinha sido construído com intenção. Nada era improviso. A ideia de uma reforma, não na minha casa, mas na ordem das coisas, começava a se desenhar. Dona Lúcia chegou na semana seguinte, pontualmente, como quem cumpre um compromisso antigo. Trazia malas grandes demais para 1 mês. Caixas etiquetadas, uma expressão que misturava cansaço e avaliação. Olhou a casa inteira antes de me cumprimentar. Então é aqui, disse. Não perguntou, constatou. Abracei-a com educação. Não havia intimidade. Nunca houve. Ela entrou comentando o espaço, a iluminação, o piso. Cada observação vinha com um mas escondido. Bonita a casa, mas escura demais para mim. Esses tapetes escorregam. Esse cheiro de comida é forte. Vanessa concordava com tudo. Rodrigo se movia pela casa como alguém que tenta não incomodar, mesmo não sendo mais visitante.
Preparei o quarto de hóspedes novamente. Troquei a roupa de cama. Abri espaço no armário. Fiz o que sempre fiz. Organizei para que funcionasse. Não por submissão, por método. Eu precisava ver com clareza até onde aquilo iria. Nos dias seguintes, Dona Lúcia assumiu horários. Acordava cedo demais, ligava a televisão alta, reclamava do café, comentava a forma como eu guardava as coisas. Sugeriu trocar os móveis de lugar para melhorar a circulação. Disse isso como se a casa tivesse sido mal pensada desde o início. A gente pode dar um jeitinho, dizia Vanessa. É só enquanto ela estiver aqui. Enquanto. Outra palavra sem compromisso. Percebi que as conversas deixaram de passar por mim. Decisões pequenas eram tomadas na mesa da cozinha, quando eu não estava. Horários ajustados, compras feitas. A casa ganhava uma nova dinâmica que não me incluía. Rodrigo continuava gentil, mas distante. A gentileza dele sempre foi uma forma de ausência. Ele não discordava, também não defendia. Apenas existia entre duas vontades, escolhendo sempre a que fazia menos barulho. À noite, fechei a porta do meu quarto e sentei na cama. O silêncio ali dentro ainda era meu. Pensei na reforma. Pensei em como algo provisório pode se tornar permanente quando ninguém estabelece limites claros. Eu não sentia raiva. Ainda não. Sentia um incômodo organizado, desses que se acumulam em camadas finas, quase educadas. Um desconforto que não explode, se estrutura. A casa não estava em reforma, mas algo estava sendo desmontado, peça por peça, sem aviso prévio. E eu observava tudo com atenção, porque quando alguém entra dizendo que é só por um mês, o que realmente testa não é o espaço. É até onde você permite ser deslocada sem dizer uma palavra. Não aconteceu de uma vez. Foi isso que tornou tudo mais difícil de contestar. A mudança não veio com anúncio, nem com confronto. Veio em pequenos gestos, desses que parecem inofensivos quando vistos isoladamente. Um comentário aqui, uma sugestão ali, uma decisão tomada por praticidade. Na primeira semana, Dona Lúcia passou a acordar antes de todos e ligar a televisão na sala. O volume era sempre alto demais para aquele horário. Quando comentei, ela respondeu sem me olhar. Ah, é costume. Em casa sempre foi assim. Em casa. A palavra caiu no ar como se tivesse sido escolhida de propósito. Vanessa concordou com um aceno rápido enquanto preparava o café de um jeito diferente do meu. Mais fraco, mais aguado. Disse que fazia melhor para o estômago da mãe. Deixei passar. Depois vieram os horários. O almoço começou a atrasar, o jantar a mudar de lugar. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei a mesa posta na varanda. Fica mais arejado, explicou Vanessa. Aqui dentro é meio fechado. Minha casa nunca foi fechada, mas eu já não corrigia, observava. Os comentários se tornaram rotina, sempre disfarçados de preocupação. Esse piso é escorregadio, viu? Essas cortinas acumulam poeira. Você devia usar menos sal. Nada era dito com agressividade. Era tudo envolto em uma falsa gentileza que não admitia resposta. Quem responde a quem só quer ajudar parece sempre exagerado. Rodrigo transitava entre os cômodos como um móvel fora do lugar. Quando eu falava algo, ele assentia. Quando a esposa falava, ele concordava. Não criava conflito, também não impedia nenhum. Certo dia cheguei mais cedo e encontrei Dona Lúcia mexendo nos armários da cozinha. Estou só reorganizando, disse. Assim fica mais funcional. Meus utensílios estavam fora do lugar. As panelas que uso com mais frequência tinham sido empurradas para o fundo. Os potes estavam misturados. Nada grave. Mas nada meu. Você não se importa, né? Perguntou, já sabendo a resposta que esperava. Desde que funcione, respondi. Funcionava. Para eles. Aos poucos, parei de reconhecer minha própria rotina. Meu horário de leitura à noite foi interrompido por conversas altas. Meu silêncio matinal passou a ser tratado como mau humor. Você é muito quieta, comentou Vanessa certa vez. Casa com criança precisa de barulho. Não respondi. Criança precisa de cuidado.
Adultos precisam de limites. Pensei, mas não disse. Percebi que eu falava menos. Não por falta de opinião, mas porque cada palavra parecia exigir explicação. E eu nunca gostei de me justificar na minha própria casa. As decisões passaram a ser comunicadas, não discutidas. A gente vai trocar esse sofá de lugar. Vamos pintar essa parede depois. Mãe, a Vanessa acha que seria melhor. Sempre achar. Sempre melhor. Melhor para quem nunca era perguntado. Uma tarde, encontrei minhas plantas do quintal mudadas de posição. Dona Lúcia disse que o sol ali era mais adequado. As folhas começavam a murchar. Você não devia se apegar tanto a essas coisas, comentou. Com o tempo, a gente aprende a desapegar. Desapegar. A palavra vinha carregada de uma lição que eu não havia pedido. Foi nesse período que comecei a me sentir hóspede. Não porque me expulsassem do meu quarto, mas porque tudo ao redor parecia não me considerar mais. A casa seguia ocupada, viva, barulhenta, e ainda assim eu me sentia deslocada dentro dela. O cartão de crédito, que sempre deixei para emergências da família, começou a ser usado com mais frequência. Compras que eu não havia feito. Notas fiscais deixadas sobre a mesa como se fossem avisos. Depois a gente acerta, disse Vanessa quando perguntei. É coisa das crianças, completou Rodrigo, sem me olhar. Eu anotava mentalmente, sempre anotei, não havia confronto. Não havia pedido explícito de posse, mas havia uma ocupação progressiva, segura demais para ser ingênua. Certa noite, ouvi Dona Lúcia dizer para Vanessa, achando que eu já dormia, ela já viveu tudo o que tinha para viver. Agora é a vez de vocês. Não senti raiva. Senti algo mais claro. Algo que se organiza por dentro. Eu não estava sendo incluída. Estava sendo substituída. E a casa, que sempre foi extensão do meu esforço, começava a ser tratada como herança antecipada. Como se minha presença fosse apenas um detalhe temporário, um obstáculo educado. Naquela noite, fechei a porta do quarto e sentei na cama, como vinha fazendo. Olhei ao redor. Ali, ainda, tudo estava no lugar. Meu relógio, minhas roupas, minha ordem. Foi quando entendi. Ninguém toma o que é seu de repente. Primeiro, fazem você acreditar que já não precisa tanto assim. E eu ainda precisava, não da casa, mas do respeito que vinha junto com ela. Não houve um dia exato em que eu pudesse dizer: começou aqui. O abuso não chegou com gritos nem imposições diretas. Ele se acomodou. Sentou-se à mesa. Pegou o controle da televisão. Passou a circular pela casa como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Foi assim que percebi que algo havia mudado de vez. Quando deixei de estranhar. As primeiras cobranças surgiram disfarçadas de necessidade. Vanessa comentava casualmente que o mercado estava caro, que as crianças cresciam rápido demais, que certas despesas simplesmente apareciam. Não pedia, comentava, e os comentários tinham sempre um destino certo. Meu cartão passou a desaparecer da gaveta onde sempre ficou. Voltava depois, silencioso, como se nada tivesse acontecido. As faturas começaram a trazer valores que não reconheci de imediato. Itens infantis, eletrodomésticos, pequenas compras feitas em sequência. O tipo de gasto que não chama a atenção quando se olha rápido, mas que pesa quando se soma. Ah, usei para comprar umas coisas para os meninos, disse Vanessa uma tarde, sem levantar os olhos do telefone. Depois a gente acerta. Depois. Sempre depois. Rodrigo, quando questionado, encolhia os ombros. Mãe, é coisa básica. Você sabe como criança é. Eu sabia. Criei um filho, mas também sabia distinguir necessidade de conveniência. E aquilo já não era ajuda. Era apropriação. Dona Lúcia não se dava ao trabalho de disfarçar. Comentava abertamente sobre dinheiro, como se eu estivesse ausente da conversa. Ela já tem tudo, dizia para Vanessa. Trabalhou a vida inteira, agora é hora de dividir. Dividir. A palavra saiu fácil demais da boca de quem nunca construiu nada ali, como se minha vida fosse um estoque acumulado à espera de redistribuição. Comecei a notar que decisões financeiras estavam sendo tomadas sem mim.
uma conta atrasada por esquecimento, um serviço contratado por urgência. Tudo pago com a naturalidade de quem acredita que o fundo é inesgotável. O mais curioso era o tom. Não havia culpa. Não havia pedido de desculpas. Apenas a certeza confortável de que eu não reclamaria. E por um tempo, eu realmente não reclamei. Observei. Vi como Vanessa passou a se referir à casa como nossa. Como comentava planos futuros sem me incluir. Como falava de reformas, de mudanças, de ajustes, sempre no plural. Sempre excluindo a única pessoa que de fato tinha autoridade ali. Rodrigo continuava o mesmo. Silencioso. Dependente. Quando eu o olhava, via um homem cansado de escolher o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, para ele, sempre foi deixar que decidissem. Uma noite, encontrei Dona Lúcia sentada à mesa, revisando alguns papéis meus. Contratos antigos, extratos, documentos que eu guardava organizados. "O que a senhora está fazendo?" perguntei, mantendo a voz estável. "Só dando uma olhada", respondeu. "É bom saber como as coisas estão. Planejamento." Planejamento. A palavra me atravessou com clareza. Não era curiosidade. Era mapeamento. Peguei os papéis de volta sem dizer mais nada. Ela me olhou com um meio sorriso, desses que desafiam sem atacar. "Você precisa confiar mais", comentou. "Família é isso." Família. Outra palavra usada como chave falsa. Naquela noite, sentei sozinha na sala depois que todos foram dormir. A casa estava escura, mas não silenciosa. O barulho da ocupação ainda ecoava, mesmo sem ninguém presente. Pensei em quantas vezes ajudei Rodrigo sem medir. Em quantas vezes acreditei que apoio não precisava de limites quando vinha do amor. Mas amor não exige submissão. E eu nunca ensinei isso a ele. O abuso se instala quando a normalização acontece. Quando você começa a justificar o injustificável para manter a paz. Quando o incômodo vira rotina e a invasão passa a ser chamada de convivência. Eu sentia, dentro de mim, algo se reorganizando. Não era raiva, era lucidez. Um tipo de clareza fria, que não grita, mas age. Passei a revisar tudo com mais atenção. Não confrontei, não anunciei. Apenas observei, confirmei, organizei. Sempre fui organizada. Eles acreditavam que eu estava cansada, que a idade havia me tornado mais flexível. Confundiram silêncio com fraqueza, disciplina com acomodação. Não perceberam que eu estava apenas reunindo dados. Porque quando alguém transforma sua generosidade em obrigação, a resposta não precisa ser barulhenta. Precisa ser definitiva. E eu já sabia naquele ponto que não se tratava mais de convivência familiar. Tratava-se de poder. E poder, quando não encontra limites, precisa ser retirado, não discutido. A decisão não nasceu num acesso de raiva. Não houve discussão, ameaça ou ultimato. Ela se formou em silêncio, como as coisas mais sólidas da minha vida sempre se formaram. Um pensamento claro, repetido tantas vezes que deixou de ser pensamento e virou direção. Acordei naquela manhã antes do despertador. O céu ainda estava pálido. A casa estranhamente quieta. Sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café e a pasta onde sempre guardei tudo o que dizia respeito ao que era meu. Documentos, senhas, contratos. Nada ali era improviso. Tudo tinha sido pensado para momentos como aquele, mesmo que eu não soubesse exatamente quando chegariam. Não senti pressa, tampouco hesitação. Liguei para o banco. Minha voz saiu firme, sem explicações desnecessárias. Pedi o bloqueio imediato de todos os cartões adicionais. Confirmei cancelamentos automáticos. Revisei débitos recorrentes. Um por um. Anotei protocolos. Agradeci. Desliguei. Depois, fiz o que precisava ser feito com a mesma serenidade com que sempre paguei minhas contas. Apenas uma coisa ficou de fora. Liguei para o plano de saúde e mantive o dos gêmeos ativo. Atualizei dados. Reforcei a cobertura. Crianças não negociam consequências. Nunca negociei isso. Quando terminei, o café já estava frio. Bebi assim mesmo,
Vanessa foi a primeira a perceber. Veio até mim com o telefone na mão, o rosto tenso demais para disfarçar. Keila, meu cartão não passou. Olhei para ela com calma. Não havia satisfação no meu olhar, nem desafio. Eu sei. Ela piscou, como se não tivesse entendido. Como assim, você sabe? Eu cancelei. A palavra caiu simples, sem ênfase, como uma constatação. O quê? Ela elevou a voz. Você não pode fazer isso. Rodrigo apareceu na porta da cozinha, alertado pelo tom. Olhava de um para o outro, perdido. É só um erro, disse ele. Deve ter sido o banco. Não foi erro, respondi. Foi decisão. Vanessa apoiou as mãos na mesa. Seu rosto perdeu o controle que costumava ostentar. Você sabe que a gente depende disso. Eu sei que vocês se acostumaram com isso, corrigi. Ela respirou fundo, tentando recuperar o domínio. É coisa das crianças, mercado, escola, essas coisas. E tudo isso sempre foi pago por mim, respondi. Por escolha, não por obrigação. Rodrigo tentou intervir. Mãe, a gente pode conversar. Não há conversa, disse sem elevar o tom. Há um limite, e ele foi ultrapassado. Dona Lúcia entrou logo depois, como se tivesse sido chamada pelo conflito. Avaliou a cena rapidamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou, já sabendo. Ela cortou o dinheiro, respondeu Vanessa, apontando para mim. Dona Lúcia me encarou com reprovação aberta. Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente virar as costas para a família. Não virei, respondi. Apenas fechei o que nunca foi aberto como obrigação. O que você quer então? Ela insistiu. Vai deixar seu filho passar necessidade? Olhei para Rodrigo. Ele estava pálido. Pela primeira vez, vi algo próximo do medo. Não de mim, da realidade. Ele é adulto, respondi, e precisa viver como tal. Vanessa começou a falar ao mesmo tempo que a mãe. Acusações, lamentos, frases atravessadas. Eu ouvi tudo como quem observa um movimento previsto. Quando o barulho cessou, falei apenas o necessário. Tudo o que não é essencial foi encerrado. O plano de saúde das crianças continua. O resto acabou. Rodrigo me olhou como se estivesse diante de alguém que não reconhecia. Você está sendo fria. Não, respondi. Estou sendo justa. A frieza nunca foi minha. O que eu tinha ali era clareza. E clareza não negocia. Vanessa saiu da cozinha, batendo o pé no chão. Dona Lúcia murmurou algo sobre ingratidão. Rodrigo ficou parado, sem saber para onde ir. Eu recolhi a xícara, lavei-a com calma e a coloquei no lugar. A casa estava silenciosa outra vez, mas não era o silêncio de antes. Era um silêncio tenso, cheio de coisas que haviam sido ditas tarde demais. Subi para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo. Não senti culpa, senti alívio. Um alívio discreto, quase envergonhado, como se não tivesse permissão para existir. O corte não foi vingança, foi proteção. Proteção daquilo que levei uma vida inteira para construir. Proteção de mim mesma. Eles acreditaram que o que eu oferecia era infinito, que meu silêncio era consentimento, que minha organização era conveniência. Aprendi cedo que firmeza não precisa de anúncio. E, naquele dia, sem levantar a voz, sem bater portas, eu havia deixado claro que a minha vida não era território livre, era minha. E continuaria sendo. Não houve reconciliação depois do corte, nem pedidos sinceros. O que houve foi um silêncio espesso, desses que não pacificam, apenas aguardam o próximo movimento. A casa continuava ocupada, mas agora com passos medidos, portas fechadas com mais força do que o necessário, olhares que evitavam os meus. Eu mantive a rotina, sempre mantive. Saía cedo, voltava no mesmo horário, jantava comedidamente. A diferença era que, pela primeira vez desde que tudo começara, eu sentia a casa me observando de volta, como se as paredes também esperassem. Vanessa passou a circular com impaciência. Reclamava do mercado, do preço das coisas, do cansaço, falava alto, mesmo quando não havia interlocutor.
Dona Lúcia assumiu um tom mais áspero, menos estratégico. O controle, quando ameaçado, perde a elegância. Rodrigo. Rodrigo andava menor, não fisicamente, mas no jeito de ocupar os espaços. Pela primeira vez, vi nele algo parecido com responsabilidade se aproximando, não como escolha, mas como imposição. Esperei, não por dúvida, por precisão. Na quinta-feira à noite, sentei-me à mesa da sala depois do jantar. Não pedi que se reunissem, não precisei. O gesto por si só foi suficiente. Eles apareceram um a um, desconfiados. Dobrei as mãos sobre a mesa. Não havia nervosismo, apenas decisão. A reforma da casa da sua mãe já dura tempo demais, comecei, olhando para Dona Lúcia. E esta casa precisa voltar a ser minha. Vanessa abriu a boca imediatamente. Você está expulsando a gente? Estou encerrando uma situação provisória que deixou de ser provisória, respondi. Rodrigo tentou intervir. Mãe, a gente ainda não se organizou. Vocês tiveram tempo, respondi. E tiveram apoio, mais do que o combinado. Dona Lúcia riu, um riso curto, sem humor. Você não pode fazer isso assim, de repente. Posso, respondi, porque a casa é minha e porque eu decido quem fica. Vanessa levantou da cadeira. Você é cruel, disse. Fria, sempre foi. Olhei para ela com atenção. Pela primeira vez, sem pressa de responder. Crueldade é fazer alguém desaparecer dentro da própria casa, disse. E isso não fui eu. O silêncio caiu pesado. Rodrigo passou a mão no rosto, cansado demais para fingir. Quanto tempo? Ele perguntou. 1 semana, respondi, para organizarem a saída. Isso é pouco, Vanessa retrucou. É suficiente, respondi. Vocês são adultos. Dona Lúcia cruzou os braços. E eu? Perguntou. Vou para onde? Para sua casa, respondi. A reforma não impediu que você morasse lá antes. Ela não respondeu, porque sabia que aquela desculpa havia sido confortável demais. Naquela noite, ouvi malas sendo arrastadas, gavetas batendo, discussões abafadas. Não interferi, não ofereci ajuda. Cada um precisava carregar o próprio peso. Os dias seguintes foram tensos, mas objetivos. Eu mantive distância respeitosa. Eles, ocupados demais tentando resolver o que haviam evitado por meses. No último dia, acordei cedo. Preparei café apenas para mim. Sentei à mesa da cozinha enquanto eles se movimentavam pela casa, agora com pressa. Vanessa evitou me olhar. Rodrigo se aproximou antes de sair. Mãe, começou. Esperei. Eu não sei se algum dia vou conseguir te entender. Não precisa, respondi. Precisa apenas viver. Ele assentiu com os olhos marejados. Não o abracei. Algumas despedidas pedem espaço, não contato. Quando a porta se fechou atrás deles, fiquei de pé no meio da sala. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi limpo. Pela primeira vez em meses, respirei sem sentir que estava invadindo o próprio ar. Caminhei pela casa devagar. Observei os cantos, as marcas temporárias que logo desapareceriam. Abri janelas. Troquei as roupas de cama. Recoloquei os objetos no lugar exato de onde haviam sido tirados. Cada gesto era uma retomada. Não senti vitória. Senti ordem. Sentar-me naquela sala, sozinha outra vez, não foi um retorno ao início. Foi um avanço. Porque agora eu sabia, com clareza, até onde podia ir e até onde jamais permitiria que fossem comigo. A saída deles não foi castigo, foi consequência. E consequência, quando chega, não precisa levantar a voz. Precisa apenas acontecer. Soube das coisas sem que ninguém me contasse. Notícias sempre encontram caminho quando não são procuradas. Um comentário atravessado aqui, uma ligação interrompida ali, um silêncio mais longo do que o normal. Não precisei perguntar. E não perguntei. A casa voltou ao seu ritmo em poucos dias. O barulho cessou. O ar pareceu mais leve. Voltei a caminhar descalça pela sala, sem desviar de brinquedos, sem sentir que precisava pedir licença para existir. O silêncio retomou seu lugar natural.
não como ausência, mas como espaço. Enquanto isso, do outro lado, a realidade começou a se impor. A casa de Dona Lúcia, aquela que estava em reforma, revelou-se menos acolhedora do que a narrativa havia prometido. Não havia quartos sobrando. Não havia conforto estendido. Havia regras, muitas, e todas ditas em voz alta. Aqui não é hotel, ela teria dito logo na primeira semana, segundo um comentário que me chegou sem intenção. Cada um ajuda como pode. A frase não me surpreendeu. Controle raramente aceita concorrência. Quem dita regras não costuma gostar de dividi-las. Vanessa, acostumada a orientar, passou a ser orientada. Horários definidos, opiniões cortadas, decisões tomadas sem consulta. O mesmo tom que ela havia usado comigo, agora voltava, sem filtro. Se não gosta, arrume outro lugar. Ouvi isso mais de uma vez, repetido por terceiros, com aquele cuidado quase constrangido de quem conta algo sem querer se envolver. Não senti prazer, apenas confirmação. Rodrigo, por sua vez, precisou lidar com algo que sempre evitou: a própria sobrevivência. Sem cartão extra, sem rede, sem a certeza confortável de que alguém resolveria no fim do mês. Arrumou trabalho. Não por vocação tardia, mas por necessidade. Acordar cedo deixou de ser opção. Chegar cansado passou a ser rotina. Descobriu, de forma abrupta, que a vida exige presença. Quando soube, senti algo próximo do alívio. Não por ele sofrer. Nunca desejei isso. Mas porque finalmente estava vivendo algo que sempre adiei por ele. Crescimento não se herda, se enfrenta. Vanessa ligou uma vez. O telefone tocou, enquanto eu regava as plantas do quintal, numa manhã tranquila demais para ser interrompida por acaso. Olhei o nome na tela. Esperei tocar mais 2 vezes antes de atender. Keila, disse ela sem preâmbulo. A voz estava diferente, menos firme. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Perguntei. Houve muita coisa mal resolvida. Não houve, respondi. Houve coisas ignoradas e agora estão sendo vividas. Ela suspirou. Tentou outro caminho. Você sabe como é difícil. Eu sei como é assumir o que se evita, respondi. Silêncio do outro lado. Eu não liguei para pedir dinheiro, disse por fim. Que bom, respondi, e não acrescentei mais nada. Ela desligou logo depois. Não houve despedida. Voltei às plantas. Algumas folhas novas haviam surgido. A luz daquele dia estava boa. Pensei em como certas coisas só crescem quando se retira o peso excessivo de cima delas. Dona Lúcia, pelo que soube, não durou muito tempo dividindo espaço. A autoridade, quando confrontada, costuma endurecer. Pequenos conflitos diários se acumularam. O clima ficou pesado. A convivência insustentável. Você cria seu filho como quer, teria dito ela a Rodrigo, mas aqui quem manda sou eu. A frase me chegou como eco distante. Não me provocou reação imediata, apenas confirmou algo que sempre soube. Estruturas baseadas em controle não sustentam convivência prolongada. Vanessa passou a falar em mudar, em procurar algo menor, em recomeçar. Não como plano, mas como necessidade. A palavra recomeço, quando surge assim, costuma carregar cansaço demais para ser romântica. Rodrigo não voltou a me ligar, talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez por finalmente entender que não havia mais como voltar ao ponto anterior. Alguns caminhos, quando percorridos até o fim, não aceitam retorno. Eu segui minha vida. Reorganizei o escritório, atualizei documentos, revi contratos antigos. Retomei hábitos que haviam sido empurrados para o fundo da rotina. Cozinhei para mim. Li à noite. Caminhei sem pressa. A casa voltou a ser minha não apenas nos papéis, mas no ritmo, no ar, na forma como eu me sentava no sofá, sem sentir culpa por ocupar espaço. Não celebrei a dificuldade deles. Não comemorei o desconforto. Apenas aceitei. Cada um estava, finalmente, vivendo as consequências das próprias escolhas. Solidariedade não é resgate eterno. Amor não é adiamento infinito da realidade.
E ajudar não significa sustentar o que precisa aprender a caminhar. Quando pensei nisso tudo, numa noite silenciosa, não senti dureza. Senti maturidade. A mesma que me permitiu construir tudo o que tenho sem depender de ninguém. Eles estavam enfrentando o que evitaram por tempo demais. Eu, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. E isso, por si só, já dizia tudo. O silêncio voltou sem pedir licença. Não entrou de repente. Foi se acomodando, como alguém que conhece bem o caminho. No primeiro dia, estranhei. No segundo, reconheci. No terceiro, agradeci. Acordei cedo, como sempre. O relógio marcava o mesmo horário de anos. O corpo também. Há hábitos que não se perdem, apenas aguardam. Caminhei pela casa ainda descalça, sentindo o chão frio, sólido. Não havia passos apressados, vozes atravessadas, objetos fora do lugar. Apenas eu e o som discreto do que funciona. Abri as janelas. A luz entrou sem encontrar resistência. O ar circulou. Preparei o café com a precisão que me acalma. Não havia ninguém para opinar sobre o gosto, a força, a quantidade. Sentei-me à mesa e bebi devagar. O silêncio não me pressionava, me acompanhava. Passei a manhã reorganizando. Não por necessidade, mas por rito. Cada coisa devolvida ao lugar exato de onde havia sido retirada. Os talheres na ordem correta. As panelas que uso mais à frente. Os papéis novamente alinhados, separados por data e importância. Ao tocar em cada objeto, eu retomava algo que não era apenas material. Havia marcas pequenas pela casa. Um risco no braço do sofá. Um quadro levemente torto. Nada que não pudesse ser ajustado. Corrigi com cuidado. Gosto de cuidar do que permanece. No escritório, sentei-me diante da mesa e revisei antigos projetos. Alguns estavam parados havia meses, esperando espaço mental para avançar. Abri pastas, reli anotações, fiz novas. A mente respondia com clareza. Não havia ruído. À tarde, caminhei pelo quintal. As plantas estavam se recuperando. As que haviam sido mudadas voltaram ao lugar original. Algumas folhas caídas no chão denunciavam o período de descuido, mas também anunciavam renovação. Reguei com atenção. Observei a terra absorver a água sem pressa. Pensei neles apenas uma vez, de forma breve, quase protocolar. Não com saudade, não com ressentimento. Apenas como quem registra um fato encerrado. A vida deles seguia em outro ritmo, em outro espaço. A minha, finalmente, não orbitava mais ao redor de ninguém. À noite, sentei-me na sala com um livro. Li algumas páginas, parei, pensei. O silêncio, percebi, tinha se transformado. Antes, doía. Agora, sustentava. Não era vazio. Era escolha mantida. Lembrei-me da frase que havia iniciado tudo. Vazia demais. Sorri sozinha, sem ironia. Vazio é não se reconhecer no próprio espaço. Vazio é ceder tanto que se perde a forma. Aquela casa nunca esteve vazia. Apenas havia sido ocupada por ruídos que não me pertenciam. Recebi uma mensagem curta de Rodrigo dias depois. Não pedia nada. Não explicava. Apenas dizia: "Espero que você esteja bem." Li uma vez. Respondi apenas: "Estou." E estava. Não me senti culpada por não acrescentar mais. Algumas respostas precisam ser completas, exatamente por serem breves. Ele precisava aprender a caminhar sem se apoiar na minha explicação constante. Eu precisava aprender a não oferecê-la. Voltei à rotina com serenidade. Trabalhei com foco. Tomei decisões com calma. Retomei compromissos que havia adiado por acomodação alheia. A vida, quando não é interrompida, segue com uma lógica quase generosa. Em uma noite especialmente quieta, apaguei as luzes da casa uma a uma. Deixei apenas a luminária da sala acesa. Sentei-me no sofá e fiquei ali por alguns minutos, sem pensar em nada específico. O silêncio, outra vez, estava presente. Não como ausência de som, mas como espaço interno. Entendi, então,
que reorganizar a casa havia sido apenas a parte visível. O que realmente tinha sido rearrumado era o lugar que eu ocupava em mim mesma. Não era mais o centro de suporte de ninguém. Era o centro da minha própria vida. Não houve festa. Não houve celebração. Houve paz. Aquela que não se anuncia, não se compartilha em voz alta, não precisa de aprovação. A paz que se instala quando tudo está coerente. Deitei-me cedo. Apaguei a luz. Antes de dormir, pensei que algumas perdas não tiram nada, devolvem. Devolvem tempo, espaço, clareza. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez, esse silêncio não me pedia nada. Ele me oferecia tudo. Sentei-me na sala numa manhã clara, daquelas em que o dia parece começar sem pressa. O sol entrava pela janela lateral, desenhando sombras suaves no chão. Observei a casa com atenção tranquila, como quem revê algo conhecido, mas agora sob outra luz. Não havia barulho. Não havia expectativa. Não havia ninguém para chegar. E ainda assim, eu não estava só. Passei a mão pelo braço do sofá, sentindo o tecido firme, intacto. Cada objeto ali tinha uma história que não precisava mais ser disputada. A mesa, a estante, o relógio antigo na parede, tudo permanecia onde sempre esteve, mas agora sem tensão, sem a sensação de que eu precisava justificar cada escolha. Sozinha não é o mesmo que abandonada, nunca foi. Solidão, aprendi tarde, não é ausência de pessoas, é ausência de respeito. E isso eu havia tolerado por tempo demais. Levantei-me e caminhei pela casa com passos lentos. Abri portas, fechei janelas. Tudo respondia ao meu gesto. Não havia resistência, não havia interferência, apenas ordem. Pensei em Rodrigo, não com culpa, não com mágoa. Pensei nele como penso em alguém que precisa viver o próprio caminho, ainda que isso doa. Amor não é impedir a queda, é não se oferecer como chão eterno. Ele precisava aprender a sustentar a própria vida. Eu precisava aprender a não carregar o peso que nunca foi meu. Vanessa, eu sabia, seguiria tentando controlar o que estivesse ao alcance. Algumas pessoas confundem direção com domínio. Outras só entendem limites quando eles se fecham de vez. Eu não desejava nada a ela, nem mal, nem bem. Apenas distância suficiente para que não precisasse mais me explicar. Quanto a Dona Lúcia, ela sempre foi exatamente o que se mostrou. Não havia surpresa ali. Apenas a confirmação de que quem vive pelo controle acaba preso a ele. Preparei meu almoço com calma. Comi sozinha, à mesa, olhando o quintal pela porta aberta. O vento movimentava as folhas. A vida seguia, simples, sem plateia. À tarde, revisei meus compromissos futuros. Alguns projetos novos, outros antigos, retomados. A mente estava clara, a energia intacta. Aos 67 anos, eu não estava diminuindo, estava refinando. Sentei-me novamente na sala no fim do dia. O mesmo lugar. A mesma luz, agora mais baixa. E ali, naquele silêncio, pensei no que havia aprendido. Aprendi que ajudar não significa desaparecer, que abrir a porta não obriga a entregar a casa, que amor sem limite vira invasão disfarçada de afeto. Aprendi, sobretudo, que firmeza não precisa de plateia, não precisa de grito, não precisa de justificativa longa. Ela se sustenta sozinha, como tudo o que é verdadeiro. O plano de saúde dos meus netos continuava ativo. Eu havia decidido isso sem hesitação. Eles não tinham culpa. Crianças não negociam as escolhas dos adultos. Essa era a única linha que eu mantinha. E mantinha em paz. O resto havia sido encerrado. Não senti necessidade de avisar mais ninguém. Quem precisava saber, já sabia. Quem não aceitou, precisaria aprender. Quando a noite caiu, acendi a luz da sala e permaneci sentada por alguns minutos, em silêncio absoluto. Não pensei em passado. Não projetei futuro. Apenas estive. A casa era minha. O tempo também. A vida, enfim, estava no lugar. E isso não me deixou vazia.
Me deixou inteira. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você ama e deixe seu like. Se você estivesse em meu lugar, faria o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários, pois para mim é muito importante. Até a próxima história.